Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando mais um programa A Hora do Esporte. O nosso encontro semanal sempre com grandes personagens, sempre com grandes temas para falar do esporte do Brasil e do mundo. Nesta semana, meu convidado é o Rodolfo Guedes. Ele que já foi um atleta, não dos melhores, mas como gestor se tornou um grande profissional. Hoje é presidente do Santo André Futebol Clube, equipe que disputa a Liga Nacional de Futsal, a principal liga do país no que diz respeito a esta modalidade que cresce cada dia mais. E hoje está aqui para bater um papo com a gente, contar algumas de suas histórias com o futsal. Meu caro Rodolfo, obrigado pela presença, meu amigo de muitos anos. E o Santo André Futsal voando pelo Brasil afora, né? Tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano. Realmente é um prazer estar com você, um amigo, né? Realmente fui injustiçado, tive que me sacrificar para deixar minha carreira do futebol, para me focar do lado de fora, né? Muitos dizem que, na verdade, foi até uma coisa boa, né? Você como gerente, como presidente, é melhor do que jogador. Mas como jogador também dava suas pedaladas por aí, né? Vamos dizer que era um esforçado, né? Tem até a curiosidade que aconteceu aqui. Primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Né? Sabe da importância que você tem para a questão do futsal. O projeto lá atrás. Inclusive, nós temos que montar uma retrospectiva disso, né? Foi um dos primeiros programas que eu participei para falar, que me abriu espaço, né? E acreditou no nosso trabalho. Agora, uma curiosidade que teve agora no jogo do Jaraguá, o Lenísio, né? Sou um fã, cara, um dos melhores que eu vi atuar. Da história do futsal, uma humildade tremenda, né? E aí, numa curiosidade, ele falou, pô, não lembro de você, Rodolfo, você jogou. Eu falei, pô, eu era o cara de arquibancada nisso, eu era um torcedor e um torcedor, vamos dizer assim, revoltado, né? Que queria ver as coisas acontecer e chegou onde chegou, né? Então, sou muito grato por tudo isso e principalmente pelas pessoas que abriram as portas, que acreditou na gente. Rodolfo, quando a gente fala de futsal no Brasil, o povo ele tem um orgulho muito grande para falar da figura do Falcão. Mas você que é um apaixonado pela modalidade, acredita, a gente tem que puxar, por exemplo, lá atrás, em Manuel Tobias, em Vander, em tantos personagens que foram embrionários, né, nessa modalidade, que hoje o Brasil, inclusive a gente recebeu aqui algumas semanas o pessoal falando sobre o jiu-jitsu, e a gente falava da importância que o jiu-jitsu brasileiro tem para o mundo inteiro. O futsal brasileiro é uma referência hoje em qualquer parte do planeta, né? Com certeza, né? Falar do Falcão, não tem o que falar, né? Um cara que eu costumo falar que a figura do Falcão, o futsal ele é tão grande, tão gigante, que tornou o Falcão o que ele é hoje, né? Não preciso falar dele dentro da quadra, dispensa apresentações, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem como discutir, é o maior de todos. Mas assim, quem viveu a outra época lá e puxou Manuel Tobias, Fininho, Vander, Índio, cara, era um celeiro de jogadores que eu lembro que me fizeram ser apaixonado pelo futsal, né? Às vezes eu até brinco com as pessoas, né? As pessoas colocam aqui, às vezes, porque às vezes a falta de público na questão do ginásio é pela falta do Falcão. Não. Lá atrás, se você for acompanhar, o futsal, ele sempre foi um esporte que envolvia todas as pessoas, né? O que aconteceu até agora, que eu acredito, é que por muitas dessas confusões, né, administrativas, bastidores, tem Liga Paulista, Federação, e aí começa a dividir forças, né? E isso, consequentemente, acontece que embaixo também vai afetar, né? Aquela frase, né, que a união faz a força, ela pode ser antiga, mas é absolutamente verdadeira. E a gente vê isso, infelizmente, nessa modalidade. Caso por exemplo, uma coisa que a gente acha absolutamente, sabe, quase que sem explicações, a gente citar que o futsal ainda não é um esporte olímpico. É revoltante. E aí não é nem querendo entrar numa comparação com algumas modalidades, porque acho que
respeito, e aqui no programa Hora do Esporte eu tenho recebido pessoas das mais diversas modalidades. Então, assim, longe de mim querer julgar o que é mais ou menos importante. Agora, não ter um esporte que é praticado em todo o planeta, principalmente porque é um esporte que é praticado dentro de escolas no mundo inteiro. Então, por si só, ele deveria ser um dos primeiros, assim como é o handebol, assim como é o basquete, assim como é o vôlei, que são já há muitos anos esportes dentro dos Jogos Olímpicos, e o futsal não entra. Você tem uma justificativa aceitável sobre isso, Rodolfo? Então, eu acredito muito nessa força do lado de fora, né? Eu costumo falar para os ex-atletas a responsabilidade que eles têm de ajudar da parte de fora, né? Eu acredito muito... Estamos agora num período eleitoral, né? A gente sabe como que a política ela move a nossa vida. A gente às vezes não gosta muito de conversar, de falar sobre isso, mas é uma coisa que move. E a mesma coisa, os bastidores políticos do futsal, infelizmente, foram muito ruins. Então, quando eu coloco isso, que a divisão, ela já, para mim, é o principal motivo por a gente não ter força para poder brigar. Porque você vê, vamos olhar o basquete. Você vê o basquete nos bastidores confuso do que vai jogar, que liga que vai jogar, que situação que vai jogar, se é Campeonato Paulista. Você vê o vôlei, você vê o handebol. Essas coisas não acontecem. Então, o que acontece dentro do futsal, isso, eu vejo que, infelizmente, nós erramos muito da parte de fora. E isso afeta, com certeza. Porque quando você vai sentar numa mesa, você não tem representante da questão do futsal, como que lá em cima vai entender a questão da importância do futsal? É muito difícil. Então, para mim, não tem uma outra justificativa se essa situação política da parte de fora, que eu acho que o futsal perde muito por falta de entendimento e falta de sabedoria de conduzir as coisas lá fora. Hoje, a gente olhando o mercado europeu, principalmente, onde o futsal talvez tenha uma força muito maior, inclusive até um movimento muito forte, muito mais dos europeus para tentar ingressar como uma modalidade olímpica, acompanhando Itália, Espanha, Portugal, onde Suécia, né, a própria União Soviética, né, a Rússia atualmente tem também um futsal muito forte. Muitas das seleções, né, por exemplo, a Portugal, se eu não me engano, a Espanha também teve o ano que foi campeão mundial, tinha 5 brasileiros no grupo naturalizados, né? Então, eles entenderam que precisavam tirar o que a gente tem de natureza, que é a questão da mão de obra, né? E aí aprenderam a jogar o futsal. Hoje você vê a seleção brasileira não entra dentro de uma Copa do Mundo antigamente, quando entrava como a favorita. Hoje não é assim. Hoje você coloca aí pelo menos umas 4, 5 seleções para ser campeã. Então, essa parte que falta pra gente, eu vejo que lá fora eles já entenderam e começam a se organizar. E talvez isso, para a questão olímpica, ela possa nos ajudar muito nessa situação, né? O que tem evoluído do homem Rodolfo Guedes, daquele que jogava futsal, daquele que torcia, daquele que acompanhava e daquele que faz parte hoje da gestão? Imagino que agora o desgaste emocional, né, algumas frustrações é muito maior do que, de repente, como torcedor, por exemplo, ou como jogador, uma derrota simples. Agora as coisas são bem mais complicadas, né? São. Falando assim das coisas simples, né? Eu até brinco que às vezes eu gostaria de estar só na arquibancada e estar acompanhando tudo que a gente conseguiu conquistar, né? Mas não dá mais para voltar para trás. E aí isso vai nos amadurecendo, né? Se você for colocar aquele Rodolfo que você me conheceu lá em 2015, 2016, eu falo isso, eu falo assim, era um Rodolfo necessário para o momento. Para mim, o que eu tinha que resolver, eu já resolvia ali, batia, já levava no modo de situações de fala, de situações de resolver situações dentro de uma mesa. Hoje não, hoje eu entendo que a gente tem que ser estratégico. Para a gente conquistar o nosso objetivo, as coisas não dá mais para ser dessa forma. Então, às vezes, você tem que ter um entendimento da leitura até o que vai acontecer lá na frente. Então, eu acho que a forma minha de ver, de olhar as coisas hoje é mais dessa maneira. É uma forma estratégica. Legal. Importante você falar isso porque a evolução, né? E a gente tem sentido isso, a evolução do esporte.
Hoje, o futsal também é abraçado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, abraçou a seleção brasileira. Qual o ganho disso? Como é que você enxerga como um gestor dessa modalidade essa entrada? Eu já de cara encaro como uma chancela muito importante. Se fosse ruim, né, com certeza a CBF não iria se aproximar, né? Com certeza. Eu vejo como uma baita importância em tudo. A gente tem relatos de jogadores que passou na seleção brasileira num período difícil, que tinha dificuldade até com roupa, dificuldade até com transporte. Então, só da CBF vir abraçar, dar uma estrutura. Eu vejo jogadores hoje se preparando dentro da Granja Comari. Poxa, é um local que é tudo um símbolo, né? Você passou, você sabe essa questão dessa atmosfera. E eu vejo isso como muito positivo pra gente, né? Então, eu acho que isso é um ganho enorme. Esperava até um pouco. A gente criou uma expectativa da CBF já entrar dentro da questão das competições também nacional. Agora tem o Campeonato Brasileiro também, que eu vejo com bons olhos de tudo que está acontecendo. Eu sou um cara que eu prezo sempre, eu falo, minha paixão, eu amo o Santo André. Mas antes do Santo André existe a modalidade futsal. Então tudo que for importante pro futsal, eu não olho para a questão só do Santo André. Eu vejo que o futsal ele se fechou com medo de equipes de camisa, e algumas equipes ficarem para trás, né? E eu vejo isso como, às vezes, até de uma forma egoísta da nossa parte. Eu acho muito importante esse cenário. O Corinthians, poxa, se o Corinthians não estiver jogando uma Liga Nacional, é uma perda muito grande para a questão da modalidade, né? Poxa, eu gostaria de ver o Palmeiras, eu gostaria de ver o São Paulo, eu gostaria de ver essas equipes de camisas, né? Algumas equipes agora no Campeonato Brasileiro dando importância. Você vê o Fortaleza. Cara, se eu for o trabalho com o Fortaleza, o que o presidente faz, ele dá uma maior importância. Tanto que a página do Fortaleza é a mesma do futsal, é a mesma divulgação do futsal. Você vê o próprio Vasco, Pedrinho, que saiu do futsal, a importância que ele está dando para a questão do futsal. Então essas coisas é o que eu falo. Parece que a gente estamos começando agora. Na verdade, nós estamos tentando agora retomar o tempo perdido que ficou lá para trás, né? Legal, o bate-papo tá bacana com o nosso Rodolfo Guedes, mas eu vou dar uma paradinha, fazer um intervalo e daqui a pouco eu volto falando muito mais sobre futsal aqui no programa A Hora do Esporte. Legal, voltando ao programa A Hora do Esporte, falando de futsal, hoje recebendo o Rodolfo Guedes, presidente da equipe do Santo André Futebol Clube, que disputa aí Campeonato Paulista, Liga Nacional, principais competições. Vamos falar um pouquinho do Santo André, Rodolfo. Desde a categoria de base ali, formação, até o time profissional, né, o time principal que disputa a Liga Nacional. Hoje, quantos atletas você tem na equipe do Santo André? É muita gente, muitas categorias, né? Muitas categorias. Hoje nós temos desde o sub-7 até o profissional, né? Se eu colocar, são 10 categorias, mais 6 do feminino. Feminino também, vocês já têm, né? Feminino também. Então, assim, é muito grande, né? Um projeto começou do zero. Hoje você poder ter um sub-7, um 8, um 9, um 10... as categorias de base, 12, 14, 16, 18 e 20, não é fácil. Né? E vocês, hoje, há essa conversa entre as categorias, né? Esse degrauzinho que vai subindo, essa escada. Por exemplo, hoje você tem no seu elenco principal jogadores que vieram do sub-20, do 18, enfim, que vieram de baixo? Sim. Eu peço muito isso, né? Uma coisa que eu não abro mão é para que esses meninos, desde o sub-7, eles tenham a referência dos jogadores lá em cima. Então, é uma coisa que tem que estar muito próxima. A gente sabe que as dificuldades, você vai aprendendo, você vai evoluindo, o próprio clube vai evoluindo, né, na questão de olhar, de forma de trabalhar, de profissionais, que às vezes você tem que, no meio do caminho, ficar ajustando esse tipo de situações. Mas, assim, a nossa filosofia, ela é totalmente integrada, né? Eu quero ver hoje um menino do sub-7
Hoje a gente vê jogadores, né? Alguns jogadores que saiu daqui já formalizando em time grande, jogando no campo. Então isso é uma forma muito positiva, né? Você se incomoda com aquela coisa que alguns dizem assim, não, o futsal não é uma modalidade. O futsal serve para moldar o menino, o atleta, para ele ir para o campo. Não, o futsal é uma modalidade também, né? Ah, sim, sim. Eu acho que eu vejo muito isso, né? Eu vejo muitas pessoas. Ontem mesmo eu estava com um amigo, ele estava falando sobre isso, né? Falando, poxa, a gente, pô, lá no jogo, ele é um pai, né? Pai e até um dos patrocinadores do Santo André, da Gigui, da pizzaria Gigui, já mandar um abraço para ele. E ele estava falando sobre isso. É um cara que chegou, ele não entendia nada de questão do futsal, de regra e tal. E hoje ele fala, cara, o bichinho me picou do futsal mesmo, cara. Não tem como, cara. Uma coisa muda. Ontem a gente tava ganhando o jogo de faltando 30 segundos, aí faltando 15 segundos nós tomamos um gol de empate. Achou que tudo tava resolvido. Então, assim, o futsal, ele tem isso, né, cara? O futsal, ele é se você for olhar, um dos esportes mais emocionantes que tem, né? Então, assim, claro que aí entra essa parte que nós não se preparamos para isso. Fomos moldados para isso. A gente pega os jogadores que a gente calcula que até os 12 anos ele já faz a integração. Você vai saber se ele vai partir para o campo ou vai partir para o futsal. Tem uns casos que foge disso, mas a probabilidade é essa. E a gente fica triste, porque às vezes a gente vê. Vou colocar mesmo as equipes aqui de camisa aqui. Um exemplo, você pega o Palmeiras. Cara, a estrutura que tem o Palmeiras. O Palmeiras ele faz esse trabalho da modalidade, mas ele morre até o 18. Ele não quer saber da questão do 20. Porque ele só joga até o 18, o 16, o 18, eu acredito, porque a federação exige. Que aí é uma forma inteligente. Ah, não, beleza. Não dá pra você jogar só o 12 ou o 14. Você tem que jogar o 12, 14, o 16 e o 18. E você consegue manter. Né? Mas isso faz muita falta. Né? Faz muita falta. Agora, você é um cara que, não só pelo Santo André, pelo futsal do Santo André, que você tá à frente, mas você é um cara que acompanha o esporte de maneira geral. Você é aquele gestor que a vida formou, então você tem um olhar para o basquete, você tem um olhar para o vôlei, você tem um olhar para o futebol de campo. Você acha que falta, às vezes, esse tipo de pessoas dentro do esporte que possam pensar na operação? Porque não é só, eu não estou dizendo a parte técnica de qual esquema vai jogar, se o atleta vai fazer isso ou aquilo, mas a gestão do esporte é importante para um desenvolvimento. Ah, com certeza. Eu acredito muito nisso. E isso é que o esporte você não faz por obrigação, você tem que amar. Não tem jeito, você tem que gostar. Você pode até por um certo momento querer trabalhar por obrigação, mas você vai cansar. Eu vejo que eu até brinco, e é verdade, eu era um cara de arquibancada. Um cara de arquibancada. Se fosse pra mim, eu queria ficar lá na arquibancada posicionado, ser um torcedor de Santo André pra me sentar lá, assistir o jogo, ir embora pra casa, criticar o que tiver que se criticar. E eu vejo que falta muito a questão das pessoas. Hoje a questão da referência, ela tá acabando. Então a gente vai para um exemplo, você pega lá em Santo André, nós vamos lembrar de Santo André da época lá da Pirelli. Poxa, na época da Pirelli o esporte acontecia. Porque teve alguém que foi um apaixonado que lutou para todas essas coisas acontecer. Nós vai pegar lá em São Caetano, você pega um São Caetano na época da GM, você vai lembrar, fala, poxa, como que é lembrado? E é impressionante, passa todos os anos, o Lenísio nessa situação, ele falou, pô, joguei aqui, joguei na GM aqui e tal. Então essas coisas, elas não morrem. E hoje eu vejo que a questão falta isso. Falta um pouco de amor das pessoas que às vezes estão à frente de apertar o enter. Isso você muda muita coisa, você muda sonhos, você atrapalha a vida das pessoas. Quando você não está disposto de querer realizar essas coisas, você olha para a questão. E quando você coloca dentro de uma gestão dessa, você tem que olhar como um esporte, como é um esporte coletivo. Você é uma situação coletiva, né? E aí eu vejo que as pessoas tratam muito isso como uma situação individual. Você falou, né, da mudança na vida das pessoas. Você consegue captar a importância que um gestor esportivo tem para o desenvolvimento, não só da modalidade, mas também na formação de caráter dessas pessoas? Você tem hoje
desde o sub-7, você disse, você tem o feminino também, desde as categorias lá de baixo. O quanto você está fazendo parte de tantas histórias, tantas vidas que estão sendo contadas através daquilo que um dia foi um sonho seu? Eu costumo falar, Luciano, que o principal exemplo é a minha vida mesmo, né? Eu acho que o esporte, o que aconteceu nesses anos, ele me proporcionou algumas coisas que eu jamais teria na minha vida. Que é a questão do nome, do respeito, poder mostrar realmente quem você é. Eu vejo isso. Então, para mim, é muito importante. Então, eu coloco eu como um exemplo de tudo que transformou a minha vida. E aí você vê você pega uns meninos de 7, de 8 anos, aí a gente vai lá, pega os exemplos de jogadores que como o Xaropinho, como o Mancini, que eram metalúrgico e hoje são jogadores respeitados, né? Luquinhas. Então, alguns casos dentro dessa situação você coloca como exemplo. Então, olha a proporção que isso muda e transforma a vida das pessoas, né? E isso não é só a questão que eu falo, questão financeira, não. Eu falo questão de vida mesmo, porque o que fica na nossa vida é a história que a gente constrói. Mais que a gente tem as nossas preocupações diárias, os nossos sonhos, os nossos objetivos pessoais, como família, como situações que a gente quer para nossa vida particular, mas o que fica é a história que a gente constrói. O futsal hoje, quando você acompanha, você ainda consegue torcer junto, sofrer junto, ou as preocupações ali de bastidores tiram isso? Você ainda consegue deixar o Rodolfo torcedor em alguns momentos? Isso eu não consigo. Isso é uma coisa que eu trabalho. Às vezes as pessoas, elas ficam até... Você que me conhece já desde o início, né? As pessoas que chegam agora, elas acham que isso é até muito fechamento meu, né? Mas eu sou a mesma pessoa que construiu as coisas de 2014, 2015, sou a mesma pessoa. Quando eu tô lá na questão dos jogos, eu não consigo me desligar. Ali eu sou um torcedor. Por mais que a gente vai administrando, vai lapidando algumas coisas na nossa vida, mas eu não vejo... Eu vejo que todo o trabalho que foi feito, se eu não tô ali, eu não sinto uma derrota, não sinto uma vitória, então aí não vale a pena. Ô, Rodolfo, a gente está falando para o Brasil inteiro, através, né, da rede LMC, e eu queria que você falasse, cara, lógico que não é uma fórmula exata, porque se tivesse uma fórmula, a gente colocava numa cartilha e todo mundo seguia. O esporte, ele também depende de uma série de fatores, inclusive do fator sorte, é muito importante também, mas de uma série de coisas e de ocasiões que acabam gerando vitórias e derrotas em tudo. Mas a fórmula do Santo André, pouco menos de 10 anos, de sair de um projeto, de uma ideia, e de repente se tornar um time respeitado, com alguns títulos estaduais, disputando a Liga Nacional num caráter de protagonismo. O que você pode falar para tantas pessoas apaixonadas que a gente tem no nosso país, um país continental, em relação a essa modalidade, que seria talvez um incentivo para eles? Primeiro, o Santo André nasceu de um sonho, né? Um sonho não é simplesmente do Rodolfo, mas é de uma cidade, de uma região. Eu até falo que o Santo André não representa a sua cidade, ele representa a região, né? E eu acho que assim, a gente tem que sempre acreditar nos nossos sonhos e colocar isso como objetivo de vida. Independente do lugar, independente do local que nós estamos posicionados, eu acho que dali a gente pode fazer alguma coisa para poder mudar. Eu sou muito fã, fui muito fã do Senna. Para mim era um cara que foi uma das minhas maiores referências, e sempre eu vi ele brigando sempre por um ideal, sempre pelo que ele acreditava e o modo dele pensar era um modo coletivo, né? Então, assim, eu vejo hoje o Santo André como uma fábrica de sonhos. E assim, eu fico muito feliz porque eu vejo várias pessoas, cada família tem uma história. Tem pessoas que tá ali que aquilo ali é um momento de felicidade, é um momento que ela
que ela pode lá ver a vida de uma outra forma. Não é só a questão só dentro de quadra, é a questão social. Então eu vejo isso como uma importância muito, muito grande, a questão do Santo André hoje. O exemplo que traz. Eu procuro sempre bater nessa tecla, né? Eu acho que nós estamos vindo de um trabalho, claro, meu maior sonho é ser campeão da Liga Nacional. Isso eu não abro mão, é uma coisa que eu tenho batalhado. É que nem você colocou aí, não é uma coisa que você chega, poxa, eu vou ser campeão da Liga Nacional, não. É que é uma estrada, né? E eu acredito que a gente estamos passando por isso. Estamos passando por um amadurecimento muito grande. Esse ano foi um ano mais difícil do clube, passamos um momento muito difícil. Chegamos a ocupar a penúltima colocação da competição e nos recuperando aí, brigando para estar dentro do playoffs. E eu aprendi, foi o momento que eu mais aprendi, foi esse momento agora. Que é onde que eu ainda chegava nos jogadores e falava, eu acredito em vocês. Eu sei que nós vamos ainda ter coisas boas no ano, né? Então você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Então o Santo André, para mim, é uma fábrica de sonhos. Você acha que o futsal, a gente pode falar, assim como o esporte, ele também tem ferramentas para salvar vidas? Ah, com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ela é uma importância, várias histórias que a gente vê, relata, situações. Agora mesmo, uma coisa que me comoveu, o menino sub-8, qualidade assim assustadora para um menino de uma idade vindo de uma periferia, né? Ele chegou lá no clube, o menino sem condição nenhuma de poder, de pessoas assessorar para ele no treino, questão de alimentação. Então, histórias é algo que nós estamos plantando que nós vamos ver lá na frente. Entendeu? Então, e se não existisse a porta do Santo André? Quantas pessoas precisou? Eu vejo vários jogadores aí que eu via, e aí falando de questão de jogadores, eu vejo várias pessoas chegando assim que tinham. Eu falo que lá atrás, se fosse para montar um time, eu montava 2 times de Santo André só na região de jogadores qualificados que eu via, que eu assistia, que eu era fã, que eu gostava, do amador. E eu vejo eles falando, pô, por que esse projeto do futsal não aconteceu lá na minha época? Porque é uma nova realidade. Você falou bastante da região do ABC, especificamente de Santo André, mas o futsal também é muito praticado no Brasil, né? A gente tem clubes em Minas, o sul do país também é muito forte, o Nordeste agora está começando a se organizar um pouco mais. O que você acha que falta um pouquinho para o Brasil? Além de um problema que esse aí não tem solução, que trata-se de um país continental, um país muito grande, às vezes as oportunidades não chegam a todos os locais, né? Eu acredito que passa muito por essa parte que eu falei de questão de organização, quem está na frente do comando do futsal. Não dá pra gente pegar um ano e ter um campeonato brasileiro, que eu vi com muito bons olhos, e ter a Liga Nacional, que é a competição mais tradicional. O Campeonato Brasileiro ele deu abertura para essas equipes dentro do Nordeste, que não tinha como vir para a Liga Nacional. Então, eu vejo que isso tem que acontecer o mais rápido possível. As pessoas que estão lá em cima, elas precisam se unir. Elas precisam entender que não é o querer delas, né? Elas estão lá para servir e elas têm que pensar na modalidade. Então, eu vejo que se isso vir de uma forma organizada, nós vamos entrar num potencial muito grande. Não é para ter uma divisão, é para ter 2, 3, 4. E isso é muito importante. É muito importante. Então, eu vejo que essa parte a parte administrativa da questão do futsal hoje, as pessoas que são responsáveis, eu espero que isso aconteça do fundo do meu coração. Não importa se o Santo André for para uma segunda divisão, não importa se a gente tiver que dar um pouco passo para trás, mas agora todas as equipes têm que pensar na modalidade. Você tem uma boa relação com gestores de outros estados do Brasil em relação ao futsal? Tem, a gente conversa muito, né? Infelizmente, pelo que eu vejo, né? A gente chegou agora, a gente viu algumas coisas. Existe um pouco de rivalidade, né? Um pouco lá no Sul, um pouco o Paraná, um pouco São Paulo. Tem um pouco disso, um pouco de uma resistência, né? Mas isso passa pela parte que eu falo, que é a questão da cabeça. A cabeça não vir no unir o corpo. Tem que ter um bem comum, né? Exatamente. Cada um vai querer ganhar, absolutamente normal, enquanto competição, mas precisa ter um bem comum, né? Exatamente, precisa. A gente precisa pensar na modalidade. A gente precisa. Isso é necessário. Rodolfo, você trouxe um negócio do Santo André aí, eu quero que você já traga pra gente aqui. A mais tradicional, né? A azulzinha. Olha aí. Patrocinadores. Joguei muito com a 10, mas a 8 também não.
Ah, Luciano, você é bom no microfone aí, O cara. que é isso? Deixa eu mostrar aqui. Craque. Essa é minha? É sua. Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. Camisa do Santo André. Vou colocar aqui pra vocês. Você é do Mancini, né? Passamos Mancini. Mostrar aí os parceiros, né? Do Santo André. Também divulgar. Afinal de contas, são aqueles que também estão investindo no esporte e merecem todo o nosso respeito. Quais são? Pode citar aí os seus patrocinadores. Ah, a Gigui, né? Tá com a gente praticamente quase do começo aí. Politudo que chegou agora também nos ajudando muito com a questão aí. Conseguimos a reforma da quadra, tanto do Sádia como do Noêmia. E a prefeitura, né? A secretaria. Hoje eu falo que pela ótima gestão que o Paulinho Serra ele realizou dentro da cidade, nos deu a oportunidade de ter o Santo André. Poderia ter a minha boa vontade, poderia ter tudo isso, mas se não tivesse uma boa gestão que a gente fala da questão do corpo e da cabeça, e um louco que foi o Marcelo Cherratti, né? Que era o secretário, né? Abraçou a causa, o bichinho do futsal picou ele também. E também aqui o Janisson também, que é outro abnegado também, apaixonado. Esse daí é o cara que tá comigo desde o começo. Ele é o que cria as artes, que luta, que vai lá e é um cara que a gente tem como irmão pra vida. Rodolfo, queria agradecer demais sua presença mais uma vez. É um prazer recebê-lo sempre nos canais onde eu levo o meu trabalho, levo a mensagem do esporte. Eu acho que é uma obrigação trazer a sua história para contar e dividir com tanta gente, porque ela é inspiradora. Eu sei do seu comprometimento, dos seus desafios e acredite sempre aí naquilo que você faz no dia a dia, na sua verdade, no futsal, e tenha sempre com a gente um canal aberto. Que isso, Luciano. Eu sempre falo isso, você sabe disso, do respeito, do carinho que eu tenho. Aí não vou nem falar da questão pessoal, que a gente tem um relacionamento, uma história de vida, né? Que é isso aí, eu acho que vai se internar até o final da nossa vida, mas da parte profissional, o quanto você foi importante, né? A primeira porta, uma das primeiras portas que abriu espaço para mim poder contar do futsal, poder contar as ideias, os sonhos que eu tinha dentro da minha cabeça, quando não tinha nada, né? Hoje, às vezes, é fácil a gente dentro de uma situação do que acontece. Agora, quando você não tem nada e pessoas que acreditam, isso você sabe, você me conhece, eu levo pro resto da minha vida. Então, para mim, sempre estar aqui, para mim, é sempre uma oportunidade e ainda mais poder falar. Espero que estenda para muito tempo e a gente tenha muito mais história para poder contá-la daqui para frente. Legal. Tá aí, Rodolfo Guedes, nosso convidado. Gostou, meu amigo? Eu também gostei bastante. Falamos de futsal para vocês. Semana que vem eu volto com mais personagens, com mais histórias do esporte aqui no programa A Hora do Esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.